Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou comentar a situação de política de juros altos atualmente no Brasil e praticamente em quase todos os países do mundo. Eu cheguei à conclusão: se continuarmos com juros altos, o Brasil nunca crescerá. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito hoje na primeira página do jornal Valor Econômico. Hoje é quarta-feira, né? 10 de janeiro. Está dito lá, estampado: a economia global vai desacelerar pelo terceiro ano consecutivo em 2024. Pressionada pelas taxas de juros elevadas, inflação persistente, forte retração do comércio e menor crescimento econômico da China, aponta o Banco Mundial. Valor Econômico, quarta-feira, 10 de 1 de 2024. Eu vou destrinchar isso aqui para a gente entender o que realmente está acontecendo. Na realidade, vai ser praticamente um desenho da situação. Olha só, se aplicam a política de juros altos para combater a inflação, uma prova evidente que isso não acontece. É o que está dito aqui nessa manchete. Olha lá, terceiro ano consecutivo, né? Pressionado pela taxa de juros elevadas. Olha, e a taxa de juros mais elevada de muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo, tem taxa de juros elevada que ele não tinha há mais de 20 anos, por exemplo, né? Então, inflação persistente. Se a taxa de juros elevada em 3 anos e continua a inflação persistente, o que significa isso? Significa a minha teoria a respeito disso. Juros altos não combatem a inflação. E aqui mais adiante ele diz: forte retração do comércio. Aqui mais ou menos explica tudo e uma certa insistência num erro de todos os economistas. Se você pergunta ao economista: vem cá, a taxa de juros altos combate a inflação, por que então quando se aumenta a taxa de juros a inflação não cai? Todos eles vão dizer a mesma falácia. É porque as empresas só vão reagir ao aumento dos juros muito mais tarde. É por isso que não cai imediatamente. Mas isso não é verdade. E aqui está mostrando. Olha lá. Se é pressionado pelas taxas de juros elevadas, inflação persistente e, ao mesmo tempo, forte retração do comércio. Quem começa são as empresas. As empresas que estão reagindo. Então não tem nada disso. As empresas estão reagindo e a taxa continua de juros altos, de juros altos e de inflação continuam altos. Então é óbvio que isso não está funcionando. E nunca funcionou e nem vai funcionar. Porque é uma realidade. Taxa de juros não combate a inflação. Então eu vou te explicar aqui. Forte retração do comércio. Claro, porque a taxa de juros está alta. Ela não combate a inflação, mas combate o crescimento do comércio. Combate o crescimento econômico. Então, essa inflação só vai cair quando essa forte retração do comércio for muito mais forte. Porque quando o governo aumenta a taxa de juros, as empresas começam a sentir. Porque vão tomar dinheiro emprestado, não é? Vão deixar de investir. Mas só
A ação disso com o tempo é que vai fazer com que essa dificuldade criada pela atividade, criada pela alta taxa de juros para a atividade econômica, vai reduzir o desenvolvimento econômico das empresas, vai reduzir a rentabilidade das empresas. Muitas empresas que não estão equilibradas financeiramente vão desaparecer, vão quebrar. As empresas que estão equilibradas vão ficar desequilibradas e vai haver realmente uma diminuição do crescimento econômico, que é o objetivo final do aumento da taxa de juros. E aí então a inflação cederá e será domada. Mas por pouco tempo somente. Vai haver um crescimento de galinha na economia. O governo vai voltar a incentivar o crescimento econômico, estava tudo quebrado, estava tudo desempregado. Ele vai voltar a incentivar o crescimento econômico. E quando o crescimento econômico começar novamente, aí uns 6 meses depois, etc. tal, começa também a inflação. E começa também a taxa de juros altos. Você vê, é um negócio montado para facilitar um grupo econômico. Qual é o grupo econômico? O sistema financeiro, os banqueiros, os rentistas. É a coisa mais simples de você observar. Preste atenção, a dívida pública pertence a quem? A todos os brasileiros. E é financiada por quem? Por apenas 10% da população. São os ricaços, são os investidores, são os fundos de investimentos, são as pessoas que financiam a dívida pública. Então, na hora que a dívida pública aumenta, que os juros aumentam, né? Na hora que os juros aumentam, o que vai acontecer? A dívida pública vai aumentar porque ela vai pagar juros a quem? Ela vai pagar juros aos rentistas, aos banqueiros. E com isso, quem que ganha? Esses 10%. E o resto todo da população, inclusive os 10% também pagam um pedaço. Mas eles ganham fortunas e pagam titicas. Tá certo? Então é isso que acontece. Então, na realidade, isso é um caso de... é um caso de cego que não quer ver. Porque se ele visse realmente o que está acontecendo, ele não aplicaria a política de juros altos, ele saberia o erro que ele está cometendo. Isso aqui, meu amigo, depende muito do conhecimento de partida dobrada, que os economistas não conhecem. Porque eles não sabem os efeitos que ocorrem quando os juros é aumentado na economia. Aqui é um exemplo perfeito. Aumenta a taxa de juros, a inflação continua resistente. Por quê? Se ele está aumentando a taxa de juros resistente, porque não está afetando. E tem forte retração do comércio. Se tem forte retração do comércio, por que não cai a inflação? Porque não caiu o suficiente, tem que cair bastante para diminuir o crescimento, transformar o crescimento da economia em taxas de crescimento pífias ou recessivas. Aí a inflação é dominada. Deu para entender? E outra coisa, isso vai como se fosse um looping. Daqui a pouco, o que é que acontece? A economia está em frangalhos, o governo começa a incentivar novamente, começa a baixar a taxa de juros, volta lá para baixo, acabou a política de juros altos. Agora é a política de juros baixos para incentivar a inflação, para incentivar o crescimento. Aí começa a incentivar as empresas e o crescimento econômico, começa a desenvolver a inflação. E aí juros altos novamente. Está beneficiando a um sistema, a uma pequena parte da população brasileira. Tem que se compreender isso. Tem que se acabar com a política de juros altos para combater a inflação. Tem outras políticas muito melhores do que isso. Ok? Um abraço e até a próxima.